Seja bem-vindo a mais um curso do Multiplicadores de Informática do Rotaract Clube de Bebedouro. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou formado em Engenharia da Computação pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru. E hoje nós vamos ver um pouquinho da ferramenta do Classroom, Google Classroom. Ou se você estiver utilizando a tradução, você pode estar, melhor, tradução não, se você estiver vendo o aplicativo em português, você pode estar verificando que ele se chama Google Sala de Aula. É uma nova ferramenta justamente do Google para essa época de pandemia, de aulas online, enfim. Assim como várias empresas entraram nesse projeto para estar auxiliando a educação, as escolas, os professores, o Google também entrou através dessa ferramenta. Depois que você tiver efetuado o seu login na sua conta Google ou Gmail, você pode acessar tanto através da página do e-mail ou como através da página do Google. Você vem aqui no canto superior direito, aperta esses pontinhos aqui e simplesmente desce a sua tela. Achou o Google Sala de Aula, apertou nele e espera carregar. Logo de início, ele vai te dar essa página aqui. Se você já tiver um código para você acessar alguma sala de aula ou que a sua instituição já acabou criando, você pode vir aqui em cima e participar da turma. Ele vai abrir uma nova janela, mostrando todas as contas que estão logadas no seu computador ou no navegador, que sejam Google. E se você tiver o código, basta você copiar e colar aqui. Feito isso, o botão participar vai ser habilitado aqui em cima. Apertando nele, você vai entrar diretamente nessa sala de aula. Entretanto, eu vou mostrar como vocês podem estar criando uma sala de aula. Pode vir aqui fechar e, vindo aqui novamente, criar turma. Ele vai te trazer os termos de aceite. Você vai aplicar aqui na caixinha de que você leu, você concorda com todos os termos. Vai apertar continuar e você já vai ter o nome da sua sala de turma. Eu vou colocar turma Rotaract Clube Bebedouro. Sessão, eu vou colocar como teste. Assunto, ensinando aos alunos. E o nome da sala, você pode colocar o nome da sua sala. Geralmente é alguma numeração ou às vezes pode ser por instituição. Enfim, toda essa parte é customizável. Eu vou colocar como gravação aula online. Após isso, basta apertar o botão criar e aguardar o carregamento. Logo nessa parte, nós vamos ter a imagem principal da sua sala de aula. Aqui em cima sempre vai ser o template, né, no caso, que é uma imagem de fundo que vai ilustrar a sua turma. Aqui vai ter o nome da turma, a seção que é o teste, e aqui vai ter já o código da sua turma, caso você queira enviar para algum aluno, para algum grupo ou em algum e-mail, para que as pessoas peguem e entrem na sua sala através dele. Se você quiser, você pode vir aqui, exibir, e o código ele vai receber um zoom. Você pode selecionar ele com o mouse normalmente, botão direito e copiar. Pode copiar o link da sala, o link convite, apertando aqui. E pode só distribuir o que for copiado. No caso, seja o link ou seja o código. E a pessoa que receber, ela vai conseguir entrar já diretamente na sua sala de aula. Eu vou fechar. E aqui, se eu quisesse, você poderia selecionar um tema. Você teria temas gerais, que o Google mesmo sugere, português e história, matemática e ciências, artes, esportes ou outro.
Nesse caso, eu não vou selecionar nenhum deles, apenas porque eu vou modificar ainda o template para que vocês vejam. Ilustrando apenas o que eu acabei de dizer, se você apertasse, seria selecionado por uma borda azul e esse ícone, e aqui selecionar tema seria habilitado. Bastaria apertar nele e o tema mudaria. Vindo aqui em cima no xizinho, eu fecho e fazer o upload da foto. O upload nada mais é do que uma janela que ele vai te permitir trazer uma foto do seu computador para o template do Google. Nesse caso, eu vou apertar aqui o botão. Não vai aparecer para vocês a janela do meu computador, mas se aparecesse, era só você navegar até a pasta em que você deseja, no caso recolher a imagem, apertaria na imagem e no botão abrir. Esperaria carregar e você viria com a ferramenta de corte do Google para selecionar qual parte da imagem você quer que seja exibida logo ali em cima no template. Eu, no caso, vou aumentar um pouquinho. Selecionei. Venho no botão selecionar tema da turma. Espero carregar e o tema vai ser aplicado. Nessa parte aqui do Google, na verdade ele é o mural. É onde de maneira geral, com o professor ou até mesmo com os alunos, você vai acabar interagindo, como se fosse a sala de aula. Clicando aqui logo nesse quadrado, você já pode iniciar os primeiros posts. Aqui você pode adicionar uma descrição. Se você tiver mais de uma turma, você pode selecionar se você quer que o seu post seja encaminhado a todas as turmas ou somente a uma turma, clicando ao lado. Pode vir aqui, se você já tivesse algum aluno cadastrado, que não é o nosso caso, você poderia selecionar também nele. Ou, se você tivesse na opção individual, você já poderia ter outras opções também para selecionar. Se quisesse adicionar algum arquivo à aula, poderia vir aqui e teria a opção para exportar do Google Drive, de um link, um arquivo ou YouTube. O Google Drive, como ele é uma ferramenta pessoal, eu não vou estar abrindo ele e mostrando nessa aula. Entretanto, sintam-se à vontade se quiser nos comentários ou no nosso Instagram, ou até mesmo quem tem acesso ao nosso perfil pessoal para estar perguntando para nós como funcionaria melhor. Apertando o link, se você tivesse algum link colado que complementasse a sua aula, como o link de um arquivo, de um documento, de uma reportagem, você poderia vir aqui e colar ele. Deixa eu verificar se ele aceita um link fictício. Ele aceitou. Apertando então o botão adicionar, a imagem do link vai ser justamente essa. Se existisse algum site, ele seria carregado aqui. Em adicionar novamente, arquivo. Ele abriria a página de arquivos do caso ou do seu Google Drive ou do computador. Repito, eu não vou estar gravando essa parte por conta de protocolos, de documentos que estão no nosso Drive, que seria o pessoal do próprio do Rotaract. Entretanto, se vocês estiverem com alguma dúvida para exportar esses documentos, seja do seu computador ou do seu Drive, nos chame que nós vamos ficar felizes em tirar as dúvidas de vocês. Apertando adicionar novamente. Você poderia vir e colocar um link do YouTube. Apertando ele, vindo aqui de trás para frente para que eu comece a explicar. URL. Se você já tem um link próprio, salvo, do YouTube, você poderia vir aqui e colar justamente o link do vídeo e ele iria trazer para você logo o vídeo abaixo. Você só selecionaria e adicionar. Ou, se você quiser, você pode vir aqui em pesquisar, em pesquisa de vídeo e digitar Rotaract Tube
bebedouro ou qualquer outro nome de vídeo. Eu estou apenas citando alguns vídeos do próprio Rotaract como exemplo. Eu vou escolher logo o primeiro, habilitou o botão adicionar, apertei e o link da aula já vai ser carregado. Eu poderia postar agora, cancelar ou eu poderia vir aqui do ladinho, ó. Aqui ele me traz a opção como postar, programar ou salvar como rascunho. Salvar como rascunho eu não vou mostrar. Por quê? Essa opção ela é meio que também automática ou você pode justamente apertar nela. Vamos supor que você está no seu ambiente de trabalho ou que você está na sua casa e aconteça algum imprevisto. Você pode vir aqui e apertar salvar como rascunho e continuar mais tarde a sua postagem. Ou, se acontecer de, por exemplo, acabar a força ou algum outro imprevisto, automaticamente ele já faz esse salvamento do seu post. Vindo em programar, você poderia escolher uma data, tanto passada quanto futuro, para que o post seja escolhido. Através do calendário, você poderia apertar em alguma data qualquer e escolher quando ela fosse ser postada. E, logicamente, o horário. Aqui no caso, eu não vou fazer isso, que eu quero reaproveitar esse mesmo post para mostrar depois para vocês outras funcionalidades. Então eu vou apertar cancelar. Vou postar agora. E reparem que o primeiro post ficou assim. Se eu fosse um aluno, eu poderia vir aqui e fazer um comentário de exemplo, que seria exibido a todos da sala, por exemplo. Poderia vir aqui, como professor no caso, editar o post, excluir ou copiar o link para que outras pessoas tenham acesso a esse post. Se eu quisesse encaminhar esse post, eu também poderia vir aqui selecionando uma turma. Ou se eu quisesse importar algum post de alguma outra turma que tivesse sido criado, eu também poderia fazer isso. Enfim, eu vou começar trabalhando aqui primeiro, eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Atividades. Aqui vocês podem postar atividades que seriam intituladas por sessões ou até mesmo por matéria, capítulos. Depende de como você se organiza como professor para dar as aulas. Aqui em cima tem a possibilidade de você fazer um agendamento das atividades que vai cair diretamente no Google Agenda do seu Gmail ou de você ter acesso à pasta da turma do Google Drive. Toda vez que é criado uma turma, todos os arquivos são armazenados no Google Drive. Aqui nós temos ainda as observações do Google. Atribua trabalhos para a sua turma aqui. Crie atividades, perguntas, use tópicos para organizar atividades em módulos ou unidades, ordene os trabalhos do jeito que você quer que os alunos vejam. Enfim, tudo que eu acabei explicando para vocês vem resumido nesse pequeno trechinho aqui. Apertando em Criar, teríamos a possibilidade de apertar em Atividade, Atividade com teste, pergunta, material ou reutilizar algum post, ou logicamente criar um tópico. Eu vou criar um tópico primeiro, salvar como primeiro tópico. Vou criar um segundo tópico e eu poderia, aqui nos 3 pontos do tópico, renomear, excluir, copiar algum link para enviar para alguém, mover para cima ou mover para baixo. Indo novamente no botão Criar, Atividade, eu poderia colocar um título
descrição de atividade. Vamos colocar título 1, porque se eu precisar criar um outro título para vocês, assim não confunde. Descrição da atividade. Adicionar. Poderia adicionar alguma coisa do Google Drive, um link, um arquivo ou YouTube, como já expliquei a vocês. Poderia vir aqui em criar um documento, uma apresentação de slides, planilhas, desenhos, ou se você preferir, você pode trabalhar com o Google Forms se você já tiver algum formulário já criado. Do lado, eu posso ainda fazer algumas alterações. Escolher as turmas, escolher para quantos alunos, pontuação, se você trabalhar com o sistema de pontos do Google e achar isso mais fácil. Poderia colocar também como sem nota se quisesse. Poderia adicionar uma data de entrega, escolhendo pelo calendário e lembrando, automaticamente vai ser agendado no seu Google Agenda. E inserir um tópico. Eu vou colocar no primeiro tópico e eu poderia adicionar a rúbrica. Eu poderia criar uma rúbrica, reutilizar a rúbrica ou importar alguma planilha do Google. Essa parte de rúbricas, ela é mais um conceito de avaliação que pode ser combinado entre você, a instituição ou até mesmo uma forma que você trabalhe. Depende muito de como você trabalha. Fica da criatividade do professor como utilizar essa parte. Eu vou mostrar apenas os mecanismos que seriam possíveis com a rúbrica, mas eu não vou criar mesmo uma rúbrica. Apertando aqui em cima, você tem a opção de excluir logo a rúbrica, usar pontuação, se você quisesse desativar no caso, porque aqui ela já está ativada, colocar o título, rúbrica 1, adicionar uma descrição, pontuação obrigatória, título do nível, de rúbrica. E se você quisesse, poderia adicionar um outro level ou um nível. Aqui você tem a opção também em 3 pontos de excluir este nível. Se no caso ele fosse o segundo, terceiro ou quarto, como é o primeiro, você não consegue excluir ele. É necessário ter pelo menos um nível de rúbrica. Aqui você poderia duplicar o critério, excluir o critério, mover para cima, mover para baixo e adicionar um outro critério, que seria, na verdade, esse outro quadro aqui de avaliação. Como eu disse, eu não vou salvar porque depende muito da criatividade de como o professor gosta de trabalhar. O que eu aconselho? Se você trabalha em uma instituição e ela te dá a liberdade de avaliar os seus alunos, ou se eles têm um modelo padrão, sente com alguém da própria instituição e discuta como vocês podem estar utilizando esse método avaliativo. Eu vou apertar aqui para cancelar então. Ele vai me confirmar se eu quero realmente descartar todas as informações aqui. Eu vou apertar que sim. E a data de entrega, eu já falei, o tópico. Aqui ao lado, eu poderia colocar em criar atividade agora. Na setinha ao lado, eu poderia criar atividade, programar, salvar rascunho ou descartar esse rascunho aqui. Ele já considera tudo isso como um rascunho, ok? Entretanto, eu vou apertar criar atividade. E a nossa primeira atividade já estaria aqui. Se eu fosse o aluno, eu teria de apertar aqui, verificar as informações no caso. Aqui, para nós, como somos professores, nós temos as opções aqui, quantidades que foram entregues, trabalhos atribuídos. Poderia apertar o botão ver atividade e ele me jogaria nessa outra janela. Aqui eu teria a opção de ver todos os envios, se forem entregues, atribuídos ou que, como professor, você já atribuiu nota ou não atribuiu. Poderia escolher aqui também se você quer desenvolver
com nota, sem nota, classificar por status, como por nome, sobrenome dos alunos ou participantes. Vindo aqui na engrenagem, você poderia copiar todas as notas para uma planilha, fazer um download das notas ou um download desta nota como um arquivo pessoal no computador. Ou seja, essa última opção aqui, ele vai importar como um arquivo de Excel para o seu computador, uma planilha no caso. Apertando aqui novamente e vindo aqui na sua turma, vindo em atividades. Lembrando antes de voltar para atividades. As atividades elas também mostram aqui no mural, ok? Elas também serão expostas nesse mural aqui, que seria um mural geral da sala. Voltando em atividades, eu vou criar uma nova atividade apenas para vocês verem que é possível colocar aqui, no segundo tópico, a atividade com teste. Título 1, título 2 na verdade, né? Descrição 2. E aqui, quando fosse uma atividade com formulário, você poderia apertar aqui e você cairia na janela de formulários do Google, onde você poderia fazer todas as alterações e criar um novo formulário. Eu vou apenas renomear aqui formulário aula online Google Classroom. Vamos colocar sala de aula melhor. Sala de aula. Pronto. Alterei o nome do formulário. E se você quisesse, era só customizar conforme eu já mostrei na aula anterior. Voltando então para o Google Sala de Aula, Google Classroom. Eu poderia selecionar aonde aqui, ó, o tópico. Segundo tópico, eu poderia selecionar aqui para que aparecesse no segundo tópico. Criar atividade. E foi criado o nosso segundo tópico. É o mesmo esquema. Apertou, você pode ter as mesmas visualizações, ver a atividade e ver quais alunos conseguiriam se acessar a sala de aula para responder. Vindo novamente criar, eu posso colocar uma pergunta. Então, ó, pergunta 1. Qual o seu nome? Enfim, aqui você pode colocar direto a sua pergunta, colocar uma instrução, adicionar os mesmos arquivos como eu já expliquei, criar os mesmos documentos que eu já expliquei também para vocês. Aqui do lado, resposta curta, que pode ser uma resposta digitada, desde que ela seja curta, até de um comprimento de até uma linha, e múltipla escolha. A múltipla escolha é semelhante à forma de criação do formulário. Você aperta aqui, vai apertando e ele vai criando automaticamente as opções. Todas as opções você consegue alterar digitando, consegue mudar a ordem delas arrastando ou até mesmo excluir alguma delas aqui ao lado. Deixe-me ver aqui, ó. Os alunos podem ver o resultado da turma. Lembrando que você também pode estar movimentando por si mesmo. Aqui em cima a pergunta ela sempre vai ter esse logo, embaixo a descrição esse daqui. A pergunta também você pode colocar perguntar agora, programar, salvar rascunho ou descartar rascunho. Tem data de entrega, pode colocar novamente aqui e pode perguntar.
Lembrando que a pergunta também vai ter semelhante aqui, a visão, no caso das outras atividades. Pode ver em criar, material, título do material, opa, descrição do material. Poderia criar algum documento, adicionar ele, isso é padrão em todas as atividades. Poderia escolher para qual turma eu iria estar postando, para quais alunos, quais tópicos eu poderia inserir ou criar um novo e postar. Poderia criar novamente, reutilizar alguma postagem. No caso, eu vou clicar aqui e ver que, quando eu fosse reutilizar alguma postagem, eu poderia repostar algo que já foi postado ou criado. Por exemplo, a questão de pergunta. Eu selecionei reutilizar, reutilizando, e ele reabre o padrão da própria pergunta. Você poderia fazer as alterações que fossem necessárias, como perguntas 3 ou 2, vamos colocar 2. Pergunta 2, deixar no mesmo tópico e perguntar. Ou melhor, ao invés de deixar no segundo tópico, vou deixar em nenhum tópico apenas para que vocês vejam a diferença. E vir aqui perguntar. Quando não possui nenhum tópico e você já trabalha com tópicos criados, repare que a pergunta fica solta aqui em cima. Não é... você consegue também arrastar e jogar dentro de outros tópicos, desde que você segure com o mouse bem em cima da pergunta. Você também consegue arrastar de dentro dos tópicos, ok? A visualização aqui no canto ela também é separada de acordo com os tópicos. Todos os tópicos, segundo tópico, primeiro tópico ou todos. Apertando em criar mais uma vez, você pode alterar um tópico e todas essas informações aqui são possíveis de serem utilizadas para customizar, personalizar ou modificar a sua aula. Lembrando, vai muito da maneira como o próprio professor trabalha com as suas aulas, com o conteúdo do Classroom ou até mesmo como ele conversa ou negocia com a sua instituição. Pessoas. Aqui em pessoas nós poderíamos adicionar professores, se quiséssemos, através do endereço de e-mail. Se eu tivesse algum professor, eu poderia adicionar. Eu vou apertar cancelar ou adicionar alunos. Eu poderia enviar o link para que alguém entrasse ou adicionar o e-mail do aluno aqui e apertar para convidar. Quando ele aceitasse o convite, ele apareceria aqui. Notas. Se eu já tivesse recebido alguma atividade, eu poderia atribuir as notas aos alunos como feedback. Repito, sempre siga as ordens da sua instituição. Pode ser que seja mais fácil utilizar os meios do Google com avaliação, ou pode ser que às vezes manualmente seja melhor. Depende muito de como você, como professor, trabalha. Vendo agora o texto que o próprio Google acabou de exibir na tela para nós. Configurar esse sistema de notas e escolher se quer que os alunos vejam as notas finais deles. Para personalizar suas opções, acesse as configurações de notas aqui na engrenagem. Próximo, clicando em engrenagem aqui, nós poderíamos fazer as alterações gerais do Google Sala de Aula, como o nome da turma, que eu já mostrei, a descrição, se você quisesse colocar alguma depois. Deixa eu ver. Alunos de 2020 do Rotaract Clube de Bebedouro. Nossa, vamos fazer as correções. Teria a sessão que eu já expliquei, a sala de aula, os assuntos, vindo para geral. Você poderia administrar também a forma como você convida os seus alunos ou outros professores. Logo de cara temos gerenciar códigos de convite. As configurações se aplicam aos links de convite e códigos de turma.
ativado, desativar ou se você quiser redefinir. Redefinir, ele sempre vai voltar para as configurações padrões, caso você tenha feito alguma alteração e não tenha gostado dela. Tenha em mente que redefinir na área da computação, em site ou algum programa sempre vai voltar para as configurações padrões. Voltando, link de convite que eu já mostrei para vocês como trabalhar, que é só copiar e enviar para a pessoa. Você pode aqui tanto selecionar normalmente e copiar, ou apertar no botão de copiar o link aqui ao lado, que eu acho que é até mais prático. Apertou, ele já aparece aqui na tela, link copiado. Pode copiar também o código de turma, se você preferir, ou apertar aqui embaixo, mostrar o código de turma, que daí ele vai dar o zoom. Ele deu o zoom, você pode copiar o código da turma ou vir aqui copiar o link convite. Apertando aqui ao lado, vocês conseguem exibir o próprio código, na tela inteira. Viram? Desta maneira aqui. Daí tem novamente a opção habilitada, copiar link convite, as informações da sala de aula e sair do modo tela cheia. Apertando aqui em X, você pode apertar, vai fechar a janela. Vindo para o mural, os alunos podem postar e comentar diretamente no mural. Os alunos podem apenas comentar ou apenas os professores podem postar ou comentar. Lembrando que no mural, se você já tivesse alunos adicionados, os alunos poderiam comentar nas postagens ou comentar em privado para que vocês, professores, vissem, por exemplo, alguma dúvida que eles estão com vergonha de fazer na frente de todos os outros alunos ou estão sem jeito e respondê-los de maneira individual. Tem essas duas possibilidades. Atividades no mural. Poderiam mostrar as notificações condensadas. Me desculpem, eu tive que parar um pouquinho, minha voz acabou sumindo. Eu tomei uma água e voltando agora à explicação. No mural, apertando aqui, os professores podem comentar ou postar somente, os alunos podem comentar ou professores e alunos podem comentar juntos. Atividades no mural. Pode ter a opção de notificações condensadas, ou seja, seriam as notificações em massas, mostrar anexos e detalhes, ou ocultar todas as notificações no mural. Você poderia ter essas opções. Vale lembrar que é sempre legal você estar testando com a sua sala, a sua turma ou com a instituição para ver o que é melhor. Eu manteria padrão, porque eu acredito que a notificação ela ajuda tanto ao professor quanto ao aluno a ficar mais atento em relação à sala de aula. Poderia mostrar os itens excluídos, essa opção está desabilitada. Ou seja, vamos supor que você é professor e teve que excluir alguma postagem ou algum aluno. Você, como professor, consegue ter acesso a esses itens excluídos e ver. Se você habilitar, todos da sala vão conseguir ver esses itens que foram excluídos. Eu aconselho manter desabilitado. Avaliação. Como eu já informei, é uma maneira que você, como professor, deve se organizar junto da instituição. Cálculos de nota. Você pode escolher se você quer mostrar a nota final, ou o total de pontos, ou fazer uma ponderação por categoria. Depende também como você trabalha, vale a pena testar. Mostrar a nota final para os alunos, você poderia habilitar se você já tivesse algum aluno cadastrado que já estaria respondendo as atividades, ou adicionar uma categoria de nota. Você poderia colocar, por exemplo, ótimo e pontuação mínima 100 pontos. E assim por diante, ir adicionando outras categorias. Poderia vir aqui ao lado também e excluir. Aqui em cima, você poderia salvar as suas alterações se você desejasse e estivesse ok. Eu vou apertar salvar e esperar carregar. Antes de eu ir para o último capítulo da nossa aula, eu me lembrei de uma dúvida que uma aluna uma vez me perguntou. Quando ela estava criando uma atividade, aqui, ela informou que ela estava adicionando tanto os links quanto arquivos,
ou até mesmo documentos, apresentações, planilhas, desenhos, e ela recebeu a seguinte mensagem. Aliás, não foi exatamente essa mensagem, mas foi algo parecido. O Chromebook estava bloqueando algumas atividades. Isso não é um problema que seja referente ao Google Sala de Aula, Google Classroom, mas sim do equipamento que talvez ela estivesse utilizando ou até mesmo que algum aluno estivesse utilizando. Alguns equipamentos, eles podem ser configurados para bloquear certas atividades. O Google Chromebook no caso, eu sei que ele tem essa habilidade de estar bloqueando algumas atividades e automaticamente, às vezes, disparando uma mensagem para o professor. O Chromebook ele foi criado especialmente para se utilizar em salas de aula e depois, com o tempo, ele veio evoluindo para que se tornasse semelhante a um tablet, pode-se assim se dizer, e ele tivesse uma variedade de funcionalidades. Ok? Então, apenas essa curiosidade eu estou trazendo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida relacionada ao Classroom ou qualquer outra parte que esteja envolvendo uma montagem de salas de aula através desse aplicativo do Google, pode me mandar também. Como eu já afirmei, em algum contato pessoal que você tenha comigo, ou até mesmo aqui nos comentários, que nós do Rotaract Clube de Bebedouro vamos entrar em contato com você e responder todas as suas dúvidas. Apertando aqui no xizinho novamente para cancelar, vindo aqui nessas três linhas. É mais ou menos uma forma de você gerenciar as suas salas de aula. Aqui, apertando em turmas, você voltaria para a janelinha inicial do Google Sala de Aula. Aqui em agenda, ele abriria a sua agenda pessoal da sua conta Google. Aqui ele mostraria a classificação por turmas, por exemplo, para corrigir, seriam todas as atividades que poderiam ser corrigidas caso os alunos estivessem entregue ou já tinham enviado. Você poderia escolher a visualização por turmas, ver as que não possuem data de entrega, as que estão em andamento. Aqui você pode marcar como corrigida. Eu marquei como corrigida para que ela apareça aqui para nós. E a mesma coisa seria em relação às outras atividades. Corrigidas. Ele já vai aparecer todas as atividades que foram corrigidas, por exemplo, de alguma turma ou de algum aluno aqui. Eu poderia marcar como não corrigida e ela voltaria para corrigir. Voltando ao lado, apertando em cursos, você cairia novamente na janela de exibição das turmas e verificando a mensagem do Google, personalizar a exibição das atividades no mural, você pode ocultá-las, expandi-las ou mostrar com mais detalhes. Clique no ícone de configuração. Como eu já expliquei para vocês, toda essa parte aqui de configuração, você pode simplesmente modificar as suas notificações da sala de aula. Você poderia visualizar aqui no canto próximas atividades, se você tivesse alguma atividade para ser entregue, por exemplo, no próximo dia, como tem a de título 1 que nós configuramos aqui, pode apertar para visualizar tudo e daí ele novamente reabre a janela para corrigir. Lembrando que nós estamos tendo a visão como um professor teria. Embora o aluno tivesse essas mesmas opções, vai ter uma coisinha ou outra que vai ser diferente. Por exemplo, ele não veria essa exibição aqui para corrigir ou corrigidas. Vindo novamente aqui ao lado, você poderia acessar sua outra turma, turmas arquivadas. No caso, já possui uma turma que já foi arquivada. E essa turma arquivada, o que você poderia fazer? Vir aqui, copiar, restaurar ou excluir. Eu vou excluir essa turma. Ao excluir, a gente vai receber uma mensagem que você não terá mais acesso às postagens, comentários que foram adicionados nessa turma e os arquivos da turma permanecerão no Google Drive. O que ele quer dizer?
E se você criou uma turma e teve troca de documentos, tarefas ou qualquer outro arquivo que foi adicionado na sala de aula, ele ainda vai precisar ser deletado manualmente no seu Google Drive. Eu vou apertar excluir e vou aguardar a exclusão. Ou seja, não vai ter mais nenhuma turma arquivada. Apertando aqui do ladinho, eu ainda teria configurações. Essas configurações, elas seriam configurações principais da sua conta Google, envolvendo logicamente com a sala de aula. Você pode alterar a sua foto. Eu aconselho, se você for um professor, a ter uma foto profissional aqui para que os alunos vejam ou até mesmo a instituição veja e reconheça você como funcionário. Você poderia habilitar todas as notificações por e-mail, como desabilitar todas nesse botão. Comentários. Você poderia manter as notificações de comentários em suas postagens, as que fazem referência ou menção em você, ou comentários particulares nas atividades, em relação às turmas, com atraso dos trabalhos dos alunos, reenvio dos trabalhos dos alunos, convite para ser professor auxiliar de alguma turma, caso alguém te convidasse para ser outro professor, ou postagens programada, publicada ou não, ou seja, toda postagem você vai receber mensagem. Aqui embaixo, notificações das turmas. Ativar ou desativar e-mail, as notificações para dispositivos móveis de turma. Sabe aquela mensagem que às vezes você recebe como notificação no seu celular ou em qualquer outro equipamento Android ou iOS, enfim, qualquer aparelho que estivesse vinculado à sua sala Google, ele iria receber a notificação. Você tem duas opções. Você pode desabilitar por aqui, pode desabilitar no aplicativo, que é a mesma coisa que desabilitar por aqui, ou você pode desabilitar nas suas configurações do próprio aparelho. No caso, vou manter todos padrão, mas para que vocês tenham noção de como desabilitaria qualquer uma dessas opções. Vem aqui no ícone azul, apertou, ele ficou cinza, está desabilitado. Apertei, ficou azul, ele está habilitado novamente. Vindo aqui em turmas, você poderia também administrar algumas turmas por aqui. 3 pontinhos, você poderia mover, copiar o link, convite, editar, copiar ou arquivar. Eu vou fazer essas alterações aqui do ladinho. Mover, eu poderia mover para cima, ou seja, antes, mover. Aqui, troca de lugar apenas, ou seja, para o início da lista, para o fim da lista, ou apertando aqui para trocar de lugar diretamente com outras turmas. Apertando os 3 pontinhos novamente, eu poderia editar. Editando, eu poderia alterar o nome, a seção, o assunto e a sala. Repare que a descrição só é possível ser alterada dentro da sala de aula, lá em cima pela engrenagem. Vindo aqui nos 3 pontos novamente, eu poderia copiar a sala e, consequentemente, colar outra sala aqui no caso. Apertando copiar, ele já basicamente colaria todas as opções que nós necessitaríamos, como o nome, a seção, o assunto, e criaria outra sala. Copiando, vamos verificar. E uma nova turma foi criada a partir desta turma. Apertando aqui, eu poderia arquivar. Aqui eu poderia abrir o relatório do curso, que ele abriria para nós notas, voltando em turmas novamente. Eu poderia abrir a pasta no Drive referente a essa turma, no Google Drive e assim por diante. Configurações, já exibi tudo para vocês. Enfim, o que eu tinha para trazer referente ao Google Classroom, sala de aula, foram essas informações.
Repito mais uma vez, pela terceira vez, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma dúvida, pode nos chamar em alguma das nossas redes sociais privadas para aqueles que já efetuaram a aula online conosco no dia, ou pode deixar nos comentários abaixo aqui no YouTube. Se inscreve no canal, dá uma curtida, porque dessa forma você vai estar nos ajudando a impulsionar o canal e trazendo outros cursos, outras palestras, enfim, vai estar ajudando o Rotaract Clube de Bebedouro. Eu agradeço por ter assistido até aqui esse vídeo e se tiver alguma sugestão, deixa nos comentários também. Muito obrigado, até a próxima aula!